Olá, vamos mergulhar no universo que está acontecendo dentro da gente nesse exato momento. Uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Para entender como o corpo se defende, a gente precisa conhecer a fundo o sistema imunológico. E para guiar nossa análise, vamos usar como base um livro fundamental, o Imunologia Básica de Abu Alas. A ideia aqui é construir um modelo claro, especialmente para quem está na faculdade de medicina, sobre como funciona essa incrível força de proteção. A grande questão que nos move é essa. Como é que o nosso organismo consegue lidar com um ataque constante de milhões e milhões de invasores invisíveis? A resposta, claro, está num dos sistemas mais complexos e elegantes da biologia. E é por ele que a gente vai navegar agora. Então, aqui está o nosso mapa. Vamos começar com um panorama geral, a estratégia macro. Depois, a gente vai conhecer os soldados de cada frente de batalha e, por fim, vamos entender como a vitória é garantida não só hoje, mas também no futuro. Ok, a primeira coisa a entender é que a defesa do corpo não é uma coisa só. Ela se baseia em duas linhas de frente bem distintas. Uma que age no calor do momento e outra que é uma força de elite super especializada. E o mais importante, elas trabalham juntas, uma complementando a outra. Pensem assim. De um lado, a gente tem a imunidade inata. Ela é a nossa polícia de patrulha. Chega na cena do crime em minutos, age contra qualquer ameaça que pareça suspeita, mas não guarda o rosto do criminoso. Do outro lado, a imunidade adaptativa. Essa é a tropa de elite. Leva dias para ser mobilizada porque precisa de um dossiê completo do alvo. Mas quando entra em ação, é cirúrgica, específica e, o ponto-chave, ela nunca esquece um inimigo. Certo. Então, como é que essa polícia de patrulha trabalha na prática? Vamos dar uma olhada nas ferramentas e nas táticas da imunidade inata, a primeira a chegar no local da invasão. A equipe da imunidade inata é bem diversa. Tudo começa com as barreiras físicas mesmo, como a nossa pele. Mas a ação de verdade fica por conta das células fagocíticas, que literalmente comem os invasores. E temos também as células dendríticas, que são essenciais. Elas agem como espiãs, coletam informações sobre o inimigo e correm para entregar no quartel-general da imunidade adaptativa. E essa ação de comer o inimigo tem um nome: fagocitose. É exatamente isso, o processo em que essas células da linha de frente engolfam e literalmente digerem a ameaça. É a limpeza do campo de batalha em nível celular. Fundamental. Beleza, mas enquanto essa patrulha da linha de frente está segurando as pontas, nos bastidores a tropa de elite está se preparando. A resposta adaptativa pode ser mais lenta, mas nossa, é muito, muito mais poderosa. E os protagonistas aqui são os linfócitos. Pensem neles como milhões de soldados especialistas. Cada um deles tem uma única missão, uma única especialidade: reconhecer um antígeno inimigo específico. Essa variedade é o que garante a precisão do sistema, e eles se dividem em dois grandes batalhões, os linfócitos T e os linfócitos B. Agora, não adianta nada ter soldados de elite sem um bom plano de batalha, certo? O sistema adaptativo usa duas estratégias principais, e a escolha depende de onde o inimigo está se escondendo. São as imunidades celular e humoral. A divisão de tarefas aqui é muito clara. A imunidade celular, que é comandada pelos linfócitos T, é especialista em caçar inimigos que já conseguiram invadir as nossas células, como os vírus, por exemplo. Já a imunidade humoral, que usa os linfócitos B e seus anticorpos, patrulha os líquidos do corpo, como o sangue, para interceptar os invasores que estão do lado de fora. A resposta celular é uma operação tática de precisão. Primeiro, o espião, a célula dendrítica, apresenta um pedaço do inimigo para uma célula T que ainda não viu combate. Se o reconhecimento acontecer, essa célula T é ativada e se especializa. Uma parte vira a célula TCD4, a auxiliar, que funciona como um general coordenando todo mundo com sinais químicos. A outra parte vira TCD8, a citotóxica. Essa é a assassina. Sua missão é caçar e destruir as nossas próprias células que foram infectadas e viraram reféns. Do outro lado, a resposta humoral é focada em produção de armas em massa. Uma célula B encontra um invasor solto no sangue. Com uma ajudinha da célula T auxiliar, ela é ativada e se transforma, um plasmócito. E o que é um plasmócito? Pensem numa fábrica super especializada que produz milhares de mísseis teleguiados por segundo. Esses mísseis são os anticorpos. Eles são liberados no sangue para encontrar o inimigo, se ligar a ele e neutralizá-lo ou marcá-lo para destruição.
Vencer a batalha é ótimo, mas a verdadeira genialidade da resposta adaptativa é garantir que, se o mesmo inimigo voltar, a guerra já esteja ganha antes mesmo de começar. E essa é a grande carta na manga do sistema, a memória imunológica. Depois da primeira batalha, ele não zera tudo. Ele cria células de memória, que são como veteranos de guerra que ficam de prontidão por anos. Se o mesmo invasor ousar aparecer de novo, a resposta será absurdamente mais rápida e mais forte. É exatamente esse o princípio por trás das vacinas. E esse gráfico aqui mostra visualmente o poder dessa memória. Olhem só a primeira barra, a resposta primária. É uma resposta mais lenta, mais tímida, o pico de anticorpos é relativamente baixo. Agora, comparem com a resposta secundária. É outra história. O início é quase imediato e o pico de anticorpos é, uau, muito, muito mais alto. É a memória imunológica em ação, na sua forma mais clara. E a gente pode adquirir essa proteção de duas maneiras. A imunização ativa é quando o nosso próprio corpo aprende a lutar, seja pegando uma doença ou através de uma vacina. Isso gera memória que dura muito tempo. Já a imunização passiva é como pegar anticorpos emprestados. Pensem no bebê que recebe anticorpos pelo leite da mãe. A proteção é instantânea, mas é temporária, porque o corpo dele não aprendeu a produzir aquelas defesas sozinho. Mas a história não termina só nas células. Tanto a linha de frente quanto a tropa de elite contam com um sistema de apoio que é crucial e que está circulando pelo nosso sangue o tempo todo: o sistema complemento. O sistema complemento é tipo um canivete suíço do sistema imune. Ele tem múltiplas funções. Ele pode fazer a opsonização, que é basicamente colocar uma etiqueta de coma-me no micróbio, facilitando a fagocitose. Ele pode atacar diretamente, formando um complexo que fura a membrana do invasor e o faz explodir. E ainda por cima, ele pode funcionar como um alarme, chamando mais células de defesa para o local da infecção. Ele realmente complementa a resposta. Resumindo tudo, o que a gente tem não é um simples muro de defesa, e sim uma rede de inteligência complexa, cheia de camadas. A missão principal, e talvez a mais impressionante, é essa capacidade de distinguir o que pertence ao nosso corpo do que ao invasor. É o famoso self versus non-self. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que abre um campo inteiramente novo de estudo. Se esse sistema é tão poderoso, tão preciso, por que ele falha? Porque às vezes ele se confunde e ataca coisas inofensivas, como no caso das alergias, ou, pior ainda, ataca o nosso próprio corpo, nas doenças autoimunes. Bom, aí já é assunto para uma outra conversa.